Bom, mais uma vez, conforme o lugar onde se encontrem, muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite. Queria aprofundar aquilo que comecei a abordar no programa anterior, que é aprofundar comentando as medidas que foram recentemente tomadas, uma delas que reduz a taxa de lota nos contratos de abastecimento direto, uma outra que vou comentar e simultaneamente referir que ela em si ainda não está bem feita, precisa de ser melhorada. E uma terceira que tem a ver com a necessidade de aproveitar a atual situação para refletir e adotar medidas no sentido de aligeirar o peso da estrutura governamental, seja da região, seja do Estado, no sector da pesca, sem desregulamentar. Relativamente àquilo que me parece que falta fazer na legislação relativa aos contratos diretos, tem a ver com o pescado para transformação. A portaria que baixa a taxa de lota refere apenas uma espécie como a beneficiária de uma taxa especial de 1% apenas nos contratos e a espécie é o bonito. Nós consideramos que essa portaria está errada. Todas as espécies que fossem sujeitas a transformação na região, fosse bonito, fosse espécies de profundidade, como por exemplo o espada preto, seja por exemplo outras espécies de atuns, o voador, o patudo, ou inclusive o charro e a cavala, ou inclusive quando houvesse apenas esvisceramento e congelação para exportação, quando a intervenção da administração fosse diminuta, fosse apenas do controle, a taxa em vigor deveria ser 1%. Nós pensamos propor isso ao Governo, pensamos que seria importante fazer essa correção, porque nesta altura seria fundamental que espécies de baixo valor comercial e que têm dificuldade em ser absorvidas pelo mercado interno, estou a pensar em espécies como o chicharro, carapau negrão, a cavala, a sardinha, que ainda por cima nos Açores é uma espécie pitinga, não cresce muito e não tem nenhuma possibilidade de exportação. Algumas espécies de águas profundas, como a raia, que tem um preço da primeira venda relativamente reduzido, ou, por exemplo, o peixe-porco, que em geral implica ser tratado antes de colocado à venda. Todas essas espécies, quanto a nós, deveriam sofrer um tratamento especial, porque isso ia favorecer a diminuição do desperdício. É importante referir que, em condições normais, relativamente aos pequenos pelágicos, ou ao chicharro e a cavala, a região poderia talvez multiplicar por 4 a atual captura. E garantindo o escoamento sem destruição. E para isso ser feito é preciso criar condições atrativas para a transformação. É verdade que para o produtor essas espécies do valor comercial será reduzido, mas será superior àquele que é atualmente muitas vezes vendido. Em contrapartida, vai ajudar inclusive através das exportações à cobertura da balança de transações comerciais, isto é, aumentar as exportações, e essa medida em si justifica a adoção de medidas especiais. Muito obrigado pela vossa atenção, até ao próximo programa.